E aí pessoas, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do nosso canal Nível 14 e esse é mais um vídeo da playlist Educação. Antes de a gente começar o vídeo, eu quero dizer para vocês que hoje nós vamos tratar de educação num dos países mais icônicos do mundo. É um país comunista, se eu não me engano, acho que é a primeira vez que a gente traz o modelo de educação de um país comunista nessa série de vídeos, e nós temos muito mais lugares para trazer. Nós já trouxemos alguma coisa sobre a educação no Brasil, não foi de forma profunda, mas trouxemos educação na Coreia do Sul, também foi uma coisa não tão profunda. Trouxemos educação na Alemanha, ainda estamos preparando a educação em outros lugares, mas hoje nós vamos falar sobre uma pequena ilha na América Central, a ilha da família Castro, que dizia Viva la Revolución. Mas antes disso, solta a nossa vinheta. Muito bem. A Revolução Cubana ela ocorreu em 1959, com a família Castro, na figura do senhor Fidel Castro, subindo ao poder. E ali se tornou uma chamada ditadura. Alguns não concordam com esse termo, outros tal. Mas o que aconteceu? Pelo menos no quesito da educação foi feita uma mudança muito grande, foi feita uma transformação muito grande. Em 1961, esse mesmo Fidel Castro, ele declarou que tinha que erradicar o analfabetismo na ilha. E com isso ele, juntamente com o pessoal do seu governo, criou uma situação com a qual eles enviavam professores às regiões mais distantes do país e fez com que a educação alcançasse os maiores níveis de analfabetismo, os menores níveis de analfabetismo já registrados na ilha. Realmente o analfabetismo ele caiu muito, e para você ter uma ideia, Cuba é um exemplo na educação para o mundo. O sistema cubano de educação é um exemplo para o mundo. A educação ela tem mais ou menos quase a mesma característica brasileira. Antigamente você olhava para a característica brasileira e você ouvia assim, de 7 a 10 anos, da primeira à quarta série era dividido como primário, da quinta à oitava série era dividido como ginásio, e primeiro ao terceiro ano do segundo grau do colegial, né, era chamado colegial. Aí depois você tinha os vestibulares para a faculdade, ou você tinha muitas vezes no próprio ensino do primeiro ao terceiro ano o ensino técnico. Então tinha alguns que saíam técnicos em contabilidade, técnico mecânico, técnico em alguma coisa, né? Eu acredito que ainda em alguns órgãos como Senai, em Senac, algumas coisas do Grupo S, e em algumas escolas patrocinadas por empresas, ainda há essa modalidade de ensino técnico, de você termina o segundo grau e você já sai ali com o nível técnico para atender a demanda da sua região. Em Cuba funciona assim. Primeiramente, a educação lá é custeada pelo governo, toda ela, desde a educação primária, a educação do segundo grau e a faculdade, também é custeada pelo governo. Então, mas há uma diferença aí. Por exemplo, toda educação primária, primeiro e segundo grau, é gratuita. Então você não vai ver aquela coisa de escola particular em Cuba, porque o governo ele bate forte. 30% do orçamento do PIB do governo cubano é investido em educação. Para você ver, fala assim, mas poxa, 30% do PIB, uma ilha de... Quantos habitantes tem Cuba? Olha, Cuba tem mais ou menos uma média de uns 12 milhões de habitantes. É bem um pouco menos que a cidade de São Paulo, né?
Não toda a extensão da cidade de São Paulo, mas geralmente uma boa parte da cidade de São Paulo. Então, Cuba tem 12 milhões de habitantes, para você colocar 30%. E em contrapartida, o Brasil, com seus 220 e alguma coisa milhões de habitantes, tem destinado apenas 3% do PIB para educação. E o PIB do Brasil passa na casa de 1,5 trilhão. Entendeu? E 3% da educação. Por quê? Porque o Brasil, bom, não preciso nem vou comentar, né? Nem vou comentar, porque muitas vezes o dinheiro acaba vazando em alguns lugares, mas isso é outro assunto. Então, em Cuba funciona assim. Desde que a criança nasce, do 0 aos 6 anos, já é pensado um tipo de educação para a criança. Ou seja, naquele momento em que os pais precisam trabalhar, precisam se ausentar para alguma coisa, a criança é colocada numa creche, já é todo pensado um esquema de educação para a criança frequentar até os 6 anos de idade. E a criança tem que frequentar, porque a educação em Cuba é obrigatória até a 8ª série. Então, toda criança nascida em Cuba, ele obrigatoriamente tem que estudar até a 8ª série. Tem que estudar, é obrigatório. Já o segundo grau, de primeiro, segundo e terceiro, colegial, como se falava, o segundo grau, ele já não é obrigatório, ele é optativo. Mas muitas vezes, pela realidade de Cuba, por ser um país de pobre, vamos dizer assim, eles acabam optando por continuar. E outro, um detalhe, você sabe que Cuba, 70% dos cubanos possuem nível superior? 70% da população no país tem nível superior. É uma realidade assim, é um modelo, porque, poxa vida, um país pobre daquele, uma pequena ilha na América Central, você ter 70% de educação superior na família, tá, legal. Até então, muitas vezes é uma coisa que é uma novidade para nós. Mas Cuba também, voltando a falar sobre os níveis, de 0 a 6 anos a criança ela tá numa creche, começa a estudar as coisas assim. Aí depois você tem uma coisa que chama educação primária, que ela é de 6 anos. 6 anos a educação primária. Ela tem 2 ciclos. Ela tem o primeiro ciclo, que vai de 1ª a 4ª série. Então isso aí seria chamado nosso primário. E até o segundo ciclo, que é 5ª e 6ª série, que é um ciclo adaptativo, preparando a criança para a chamada segunda educação básica, a secundária básica, que corresponde pela 7ª, 8ª e 9ª série. Então, para aí você tá vendo. Então, a criança já, desde que começa a aprender a falar, andar, ela já começa a ser ensinada. Entendeu? Então, você tem a educação básica, com os 2 ciclos dela, secundária básica. E aí, você tem a educação pré-universitária, que é chamado os níveis de 1º, 2º e 3º ano, pré-universitário. Muitas vezes, como eu acabei dizendo lá atrás, alguns cursos já proporcionam você já sair formado no nível técnico, outros não, outros você termina o 3º ano, você vai estudar numa escola técnica. Para você ter uma ideia, Cuba ela tem 9.673 escolas públicas, vou repetir, 9.673 escolas públicas. E a carga de professores são quase 300 mil professores custeados pelo Estado. Então você vê só, então são professores, são estrutura escolar, são merendas, são funcionários da escola, são material escolar, sendo um país pobre. Então é uma educação modelo, onde se realmente, não estou lembrado quem foi o filósofo que falou, se foi Aristóteles, dizia assim que eduque as crianças para não ser obrigado a punir os homens. Então eles levam muito a sério. E tem uma outra passagem, que acho que é Provérbios 6:22, que diz assim: ensine a criança no caminho que se deve andar, quando for velho não se desviará dele. Então quer dizer, você ensina a importância da educação. Só que Cuba tem uma coisa, eles batem muito forte sobre
a Revolução, sobre os benefícios que a Revolução trouxe, sobre a história, sobre a identidade de Cuba. Então há muita militância cubana a respeito do próprio ensino. Embora seja um exemplo tudo, mas tem esse porém, que eles militam muito em cima de que a Revolução foi a melhor coisa que aconteceu para Cuba. E o que você acha? Deixa aí nos comentários. Foi, não foi? Se foi, por quê? Se não foi, por que também? Tá entendendo? Então, pessoal, esse é o nosso primeiro vídeo da nossa educação cubana. E no próximo vídeo, nós vamos falar sobre a educação superior em Cuba. Como é que ela é vista. Ela é pública, custeada pelo governo também? Vem com a gente. Olha, se é a primeira vez que a gente tá vendo, se inscreva aí, ative o sininho para notificações, dê seu like, curta, compartilhe e vem com a gente. Vem debater com o professor. Nunca se esqueça de uma coisa: absorver todas as coisas e entende o bem, ok? Aquele forte abraço para vocês. Fiquem todos bem, fiquem todos com Deus.